Anteriormente no mundo, há alguns anos atrás, em 2005 especificamente, foi lançada a grande e me punho de pé sitcom Todo Mundo Odeia o Chris, o seriado que narrava a história do Chris Rock, comediante na grande fase da adolescência. O Chris só se fudia e o seriado terminou fazendo uma referência à família Soprano, com o Chris não passando no supletivo. É o resultado da prova do supletivo. O que diz aí? Lá fora não muito, mas aqui no Brasil Todo Mundo Odeia o Chris foi um puta sucesso nunca esquecido. Então, pensando nisso e muito mais, Chris Rock disse que a adolescência dele era tão cheia de histórias malucas que o seriado original não deu conta de mostrar tudo. A série de 2005 cobriu só parte da vida dele, até o ensino médio, mas ele queria revisitar outras fases, inclusive exagerar algumas situações ou recontar histórias conhecidas de forma mais livre. Eu gosto de dinheiro. O Chris também contou que um reboot com o elenco original não faria sentido porque todos já são adultos, então, pra ele, a animação foi o jeito perfeito de reviver os mesmos personagens, mas sem tentar substituir ou envelhecer ninguém. E ele mesmo continua como narrador igual à série original. Rock também falou que queria reintroduzir a série para uma nova geração. O público que cresceu vendo Todo Mundo Odeia o Chris, principalmente no Brasil e eu, agora é adulto, mas tem uma galera jovem descobrindo o humor dele pelo TikTok e YouTube. Então, animar a série foi uma forma de modernizar o formato sem perder o espírito da original. Foi realmente isso que aconteceu? Esse seriado é bom? Bom, já te adianto que não, mas isso e muito mais te conto agora mesmo nesse simpático e muito trabalhoso vídeo. Então é por isso que hoje nesse canal... Todo mundo ainda odeia o Chris. Curiosidade foda, alguns atores da versão original reprisam seus papéis. Terry Crews volta como Julius, Tichina Arnold como Rochelle e Chris Rock retorna sua função como narrador. Já os personagens mais jovens, Chris, Drew, Tonya, ganharam novos dubladores porque os atores originais cresceram. Por exemplo, Tim Johnson Jr., esse garoto aí é o novo Chris. Fim da curiosidade foda. Agora já fiquem aí com a super curiosidade foda. Você sabia que tanto esse quanto qualquer outro filme barra série podem nem estar disponíveis no Brasil? É, muita gente não sabe, mas antes de vir pra cá o filme passa por cortes, limitações, etc, etc. Alguns só existem mesmo em catálogos gringos. Pensando nisso, pra não precisar mudar de país, passei a pesquisar por aí na internet qual seria a melhor solução para os nossos problemas e olha só o que eu encontrei. Esse aqui é o CyberGhost VPN. Basicamente, basta selecionar um dos seus mais de 100 locais antes de navegar e todo o seu tráfego será criptografado e redirecionado pelos servidores seguros da CyberGhost. Dessa forma, ninguém saberá sobre sua atividade online. O CyberGhost também desbloqueia conteúdos e jogos restritos geograficamente em mais de 40 plataformas de streaming. Basta mudar sua localização virtual para o EUA e acessar até 50% mais conteúdo na Netflix, Amazon Prime, Disney+, entre outras plataformas. E uma das funções mais interessantes por aqui é que funciona em até 7 dispositivos ao mesmo tempo. Dá para usar no celular, notebook, dividir com a família, enfim. Se é confiável? Bom, são mais de 38 milhões de pessoas usando e ainda tem uma baita avaliação alta no Trustpilot. Não é qualquer app não. Parece bom demais para ser verdade, certo? Mas fica ainda melhor, já que com o nosso link na descrição você consegue a melhor oferta, com 4 meses grátis, o que representa 83% de desconto. Assim você consegue testar sem risco nenhum, até porque eles ainda nos garantem um reembolso em até 45 dias caso você tenha algum problema. Então já sabe, se quiser ver aquela saga completa e sem bloqueios, é só ativar aí seu CyberGhost. Voltamos ao vídeo. O desenho começa exatamente após o fim da série original, revelando que Chris reprovou no exame supletivo. A série retoma o mistério que os fãs discutiam há anos. Há 5 anos atrás eu fiz um vídeo com o título O Verdadeiro Final de Todo Mundo Odeia o Chris, te deixo o link aí em cima, expliquei aquele final barra referência e disse que o Chris tinha reprovado no teste. Muita gente comentou na época, tu tá errado cara, sabe nem do que tá falando, então toma então. O que vocês vão dizer agora? Eu sempre estive certo, vocês errados. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Porque o Chris realmente reprova no supletivo e toma uma surra da Rochelle até virar animação. Frase essa que faz referência ao sitcom original, coisa que tem bastante nesse desenho. Garoto, eu vou te bater até você virar animação. Ai.
Aqui, pra geração atual que não pegou a sitcom, eles fazem uma apresentação de todos os personagens novamente. Apresentam a Rochelle, o Julius, que, bom, estão bem parecidos com a série original, mesmo que aqui o Julius tenha 2 empregos, até 3, e a gente nunca veja ele trabalhando, mas para isso falta. O Drew, que teve um processo de emburrecimento do seriado pro desenho. Sim, o personagem continuou popular, bom em tudo, porém deram uma emburrada grande nele. Você tá comendo um canudo. Legal. Ficou muito Júnior de Eu, a Patroa e as Crianças. Porém, bonito pro desenho e popular. 50 mil likes nesse vídeo e eu trago ainda esse ano um vídeo de Eu, a Patroa e as Crianças. Nem que eu me tranque num quarto e só assista essa série durante semanas. E a Tônia, que é a Tônia. Aliás, olha a primeira frase dela no desenho animado. Só quer dizer que não tem problema se a gente largar a escola, fumar crack e virar strippers? Eu quis te mostrar isso pra dizer que esse desenho vai ter humor bem mais adulto que a sitcom original. Até que ponto isso se torna bom/ruim? Bom, veremos. Enfim, Chris é repetente. Ele diz que não vai poder voltar para aquela escola, mas vai ser obrigado. Em 1987, ano que o episódio tá se situando, na Bed-Stuy Só Doido Vai ainda não existia rede social, porém a fofoca era grande e 80% da população já sabia que o Chris não tinha passado no supletivo. Quem é que mora logo ali? Ouvi dizer que não passou no supletivo. Até o nosso amigo da vizinhança presidiário, Jerome, estava decepcionado comigo. E ele assaltou um bebê. Tá, do Jerome roubando um bebê eu ri. Chris diz que o primeiro ano do ensino médio foi o pior ano de sua vida, mas ainda assim, fazer o quê? Ele vai ter que repetir. Ele tenta enxergar como uma oportunidade de começar do zero e até vai atrás de roupas novas com ele. Trágico, o Sr. Omar, que tá alto pra caralho na animação e com um dentão de ouro. Ao menos ele continua comendo viúvas. Trágico. Julius e Rochelle estão precisando de um colchão novo. A Rochelle diz que não vai rolar mais nada nesse velho e o Julius diz que fudeu então, vai ter que arrumar um terceiro emprego. Rochelle diz que não precisa, ela vai arrumar um trabalho. O novo seriado reforça o quanto ela é boa em se demitir dos empregos. Eu não preciso disso. Meu marido tem 2 empregos. Mas ela fala que vai manter o trabalho agora. Bom, Chris coloca a nova roupa comprada de um defunto cliente do Sr. Omar e o Julius mete essa. O Sr. Omar me vendeu bem barato a roupa de um morto. E eu comprando roupas de gente viva esse tempo todo. Drill tá no 9º ano e pela primeira vez os irmãos vão pra escola juntos. Chris diz, espero que com minha nova roupa o Drill não me ofusque tanto, mas não tem jeito. O Drill chega e brilha. Ele é muito popular e descolado, só ficou mais burro. Chris tinha que pegar 3 ônibus pra ir à escola, mas os motoristas tinham medo de parar no bairro dele, então ele corria pro outro. Mas os motoristas tinham medo de parar no outro também, daí ele corria pro outro. Aí sim, num bairro de branco, eles pegam o ônibus onde tem um velho tarado esquisito dentro. Vocês gostam de doce? Drill fala, pô, não acredito que você faz esse trajeto todos os dias. Então ele vai de carro pra escola porque suas amigas do dojo ofereceram carona. E Chris diz que quando o assunto é mulher, o Drill é tipo Idris Elba. Drill chega no primeiro dia de aula e já chega como? Descolado pra caralho, fazendo amizades, etc. Já o Chris, que chegou depois, todo sujo de lama, fedendo e mostra pro Drew sua rotina na escola. A mesma coisa todos os dias. As garotas o ignoram, bullying, etc. Ah, a senhorita Morello também tá aqui. Que não passou no supletivo, mas não é culpa dele. A prova não estava em linguagem de negro. Tá, eu ri da Morello dizendo que o Chris não passou na prova porque estava em linguagem negro. Eu ri porque não sabia que a palavra negro ia ser repetida 50 milhões de vezes na série. Na hora do almoço, o Chris aproveita para falar com seu único amigo da escola, aquele que ele sabe que também tá tendo um dia ruim, Greg, que ignora o Chris porque diz que as pessoas não podem ver eles juntos. É um suicídio social ser visto com o irmão do Drew. Sim, estão chamando o Chris assim agora na escola. Enquanto isso, Julius arranjou um terceiro emprego porque achou que a Rochelle não ia ficar no que arrumasse e adivinha, ela é mandada pro emprego que ele arrumou também. Julius é o supervisor daí. Eu sou o supervisor. Finalmente não vou ter que me demitir. Aqui também temos ele, Joey Caruso, o bully principal do Chris, que vai socar a cara dele, mas desiste e fica com medo porque surge um boato do exato nada de que o Chris estava numa gangue, por causa da roupa. No emprego novo, a Rochelle tá dormindo como se nada. De volta ao Chris, voltando pra casa, ele fala com a parede. E aí, babacão? Na época,
Até as paredes me odiavam. E fica com medo do boato de estar em uma gangue porque podem pensar que ele tá numa gangue de verdade. Isso é um problema. Chris vai levar a Tônia no balé. Tônia que inclusive tá chata pra caralho aqui. É bom não perder minha chance de aprender técnicas de dança desenvolvidas pelo meu artista favorito no mundo, hein? Mas se atrasa. De volta à escola, parecer que faz parte de uma gangue fez bem ao Chris. Fez ele sair de só um neguinho pra um neguinho arrumadinho. Palavras dele. Os alunos e até os professores têm medo do neguinho. Tô indo ao banheiro. Você precisa de autorização. Minha autorização é essa, truta. Confirmado, neguinho arrumadinho chamado Chris proibido de pisar na Bahia. Bom, no trabalho de Julius e Rochelle tá tendo problemas e ela se demite dizendo: Eu não preciso disso. Não fala isso. Meu marido tem 3 empregos. Já na escola, Greg tenta colar junto do Chris porque a reputação dele na escola tá boa. Chris, inclusive, faz os valentões caírem na porrada na esperança de que quem vencesse conquistaria uma vaga na gangue. Eu nunca fiz sexo, mas eu sei que isso é muito melhor. Mas Chris é chamado na sala da Morello pelos rumores sobre ele. E ela fala: bom, eu não tô surpresa que você tenha atendido ao chamado das ruas. Isso é racismo. Não estou surpresa por você ter atendido ao chamado das ruas. Isso é racismo. Ela fala: entendo que entrar pra uma gangue tenha sido a única maneira de criar seu montão de filhos. Isso é racismo. Toma aqui essa camisa e valeu, você tá expulso da escola. Com medo dos pais, Chris começa a fingir que tá indo pra escola. Porém a cagada é que, ele é descoberto pela Tônia, que tá muito fofoqueira nesse desenho e suborna o Chris pedindo $10. Julius compra um colchão novo depois e a Rochelle admite que não aguenta o que ele faz, não aguenta o que ele aguenta no trampo. Ela dorme no trabalho, etc. Depois diz que reconhece que ele faz muito pela família e até pede desculpas. Desculpe. Você nem vomitou desta vez. No jantar em família, se vingando porque o Chris atrasou o balé dela, a filha da puta da Tônia fala que ele foi expulso do colégio. Os pais perguntam o porquê. Drew fala que foi por causa de uma gangue e de tantos pais pressionarem, o Chris lança um desabafo. Eu tô cansado de tomar surra todo dia. Eu precisava começar do zero. Bom, a família então liga pra galera do supletivo e aqui veio o plot twist. O Chris só reprovou na prova porque usou um lápis errado. Um lápis barato que ele pegou nas coisas do Julius. O Julius pergunta se o examinador então não pode revisar a prova do Chris manualmente, na qual ele responde que não, já era. A família então vai à escola falar com a Morello, que já lança a frase: Que deve ser muito difícil ser uma mãe solteira. A Rochelle diz que o Chris entrou pra uma suposta gangue para se sentir seguro na escola. Daí ameaça a Morello com advogados, dizendo que o Chris seria incapaz de entrar numa gangue porque ele ainda usa abajur de criança. Chris diz: ele me ajudou a parar de molhar a cama, né? E boa notícia, Chris tá de volta à escola porque a Morello ficou com medo dos advogados. Má notícia, todo mundo escutou essa conversa pelo microfone da Morello. O microfone. Espera. Assim, Chris volta a ser um panaca na escola. Em casa, os pais dizem que só são duros com o Chris porque a vida é mais ainda. E o episódio 1 termina com o Chris meio que aceitando fazer o ensino médio novamente. Mas, como o episódio de Chris sempre tem que terminar de um jeito meio mal, os caras de uma gangue pegam o Chris no ônibus indo pra escola dizendo que vão dar porrada nele porque ele tá usando a jaqueta de um brother deles que morreu. Episódio 2. Bom, vai rolar uma festa do quarteirão no sábado. Drew quer ganhar a competição de cachorro quente. Ele diz que o truque é não mastigar, só engolir. Safado esse Drew. Mas a Rochelle diz que ele não vai participar, já que ele e Tônia vão cuidar de umas crianças menores. Tônia até diz: não é justo, e Julius surge das cinzas dizendo: justo? É justo eu ter 2 empregos? É justo que sábado seja o meu único dia de folga? Etc. Julius é quem fica na churrascaria, porque ele é o único papai da rua, quer dizer, ele e esse outro. Tirando esse cara aqui. Oi, papaizinho. Tá, eu ri. E Julius tá felizão porque é quem comanda a churrascaria. E o Chris, o que vai fazer? Bom, ele diz o que eu quiser porque já sou um homem. Assim todos riem, lembrando a cena em que todos riem do Chris no seriado original. E o Julius manda ele levar o colchão velho pra fora. Logo, quem volta e mais adulta é ela, Tasha, a garota do lado. Rola essa piada meio adulta.
Foi só o colchão. Ela fala que passou o verão num acampamento de férias, eles marcam de se ver na festa do quarteirão, e quando ela entra, o Chris pensa, caralho, a Tasha ficou peituda. Uma lenda dessa festa do quarteirão é o macarrão com queijo da Rochelle. Ela adora isso, se sente como uma rainha, mas a Pete, mãe da Tasha, aquela personagem que se pra você tem cara conhecida é porque viste Eu, a Patroa e as Crianças, ela foi interpretada pela Jay, fala que vai fazer uma comida também. A Rochelle até tira a onda e a Pete tá decidida, vai fazer um macarrão com queijo para competir com a Rochelle. Chris e Greg vão falar sobre a Tasha, mencionam que ela tá peituda, e depois que o Chris diz que marcou de ver a Tasha na festa do quarteirão, o Greg mete a lendária Ela tá tão na sua! Nessa tal festa, começam a trazer as coisas e tá aí, o macarrão com queijo da Rochelle versus o macarrão com queijo da Jay. Trama super desinteressante, já pode começar a reclamar? Chris chega na festa do quarteirão tentando ser um homem, pagando de maduro, ele alucina com a Tasha até ficando de pau duro. Isso não foi o colchão. E o Julius corta a brisa dele chamando o filho pra cuidar junto do churrasco. No duelo de macarrão com queijo, plot twist. Todo mundo odiou o da Rochelle e adorou o da Jay. Haha, foda. Quem acabou brotando nessa festa aí foi o Greg. Ele fala a frase, não é justo, invocando o Julius. Porque o Chris tem que trabalhar enquanto todo mundo se diverte. Não é justo que ele... Depois fala que o Chris tá paia porque não falou nada pra Tasha e simplesmente vai talaricar o neguinho. Desculpa, é que ela tá tão gata agora. Em paralelo, Drew e Tonya, cuidando das crianças, começam a ganhar umas moedas em troca de deixar elas pularem nesse colchão velho aí. Uma delas, o Duck, cai nesse bueiro e trama desinteressante pra caralho também. Na trama do macarrão com queijo, todo mundo continua preferindo o da Jay, humilhando a Rochelle. Aí, mano, você vai comer isso aí por acaso? Eu faço um prato pra você, querido. Ah, não, obrigado. A polícia chega pra fazer uma piada de humor negro aleatória. Um policial chega, os negros correm, Drew e Tonya falam que uma criança caiu no bueiro, e quando falam que a criança é negra, o policial vai embora. Chris, enquanto isso, tá mandando bem no churrasco, e o Julius, pra presenteá-lo, dá pra ele o pedaço grande da galinha. Assim ele diz que o Chris tá pronto pra cuidar do churrasco sozinho, e se vai comer o macarrão com queijo da Rochelle. Julius come e diz, nossa, esse é o melhor macarrão com queijo que eu já comi na vida. E aí, adivinha só, o macarrão com queijo era o da Jay, não sobrou nada pra Rochelle. Esse é o melhor macarrão com queijo que eu já comi na vida. Na verdade, quem fez isso aí fui eu. E aí ela vai embora chorando, dizendo, eu não preciso disso, meu macarrão tem 2 queijos. Haha, muito engraçado, Rochelle. Dançando, o Greg acaba caindo no mesmo bueiro que o molequinho negro caiu. E depois, finalmente, durante o churrasco, a Tasha vai falar com o Chris. Ele fala que pensou nela o dia inteiro. Ela diz o mesmo, ele o chama pra sair. Tasha diz, que tal agora? Ela diz que a casa dela tá vazia. Finalmente o Chris vai jogar o ratinho fora? Veremos. Rochelle tá triste pelo macarrão e o Julius vai lá consolar. E como não tinha provado o macarrão da Rochelle ainda, come e mexe o louco dizendo que adorou só pra ela ficar feliz. Chris, enquanto isso, tá sozinho na casa da Tasha e ela diz que aprendeu muitas coisas no acampamento de verão. Nosso Chris finalmente vai pôr a fita pra dentro? Ela pergunta se ele quer ver o que ela sabe fazer com a língua e mete essa. Essa garota é doida. O que você tá fazendo? Eu tô falando em línguas. Sim, a Tasha tá falando em línguas. Ela diz que o Espírito Santo tá nela e que o acampamento em que passou as férias foi um acampamento da igreja. Chris pergunta, então por que quis ficar sozinha comigo? E a Tasha diz, ué, pra falar sobre sua salvação. Ah, vá, tinha que falar disso com o cara sozinha na tua casa? A Tasha então chama o Chris pra igreja, ele diz que vai pensar e sai correndo. Enquanto isso, numa piada bem previsível, mas ok, vamos lá. Drew e Tonya dizem que um garoto branco caiu no bueiro e aí sim a polícia entra em ação. Os caras chamam repórteres, o caralho todo, afinal o Greg é branco. Enquanto isso, Chris deixou o pedaço grande da galinha queimar. Julius fica puto com ele e pergunta o que ele tava fazendo. Chris diz que tava na casa da Tasha, fala que foi rejeitado por ela, como sempre, e depois de saber que a Tasha chamou o Chris pra igreja, o Julius fala, talvez essa menina seja boa pra você, Chris. Sua mãe me rejeitou no começo também. Depois a Rochelle admite pra Pete que ela venceu na competição do macarrão com queijo. E ainda a prova do macarrão da Pete tem um flashback quando prova. Qual o problema com seu queijo, Rochelle? É isso que você come quando a sua família é pobre. Ela é pobre!
Haha, muito legal, foda-se. Depois a Rochelle derruba sal no macarrão da Peach porque ela comemorou a vitória na cara da Rochelle. Por fim, resgatam o Greg, que aproveita que tá na TV pra dizer que se tem alguma gatinha linda que fale com ele imediatamente. Ele tem escoliose e é bem flexível. Palavras do Greg. Depois a criança também sai do bueiro pegando as moedas do Drew e da Tonya de volta, ameaçando contar tudo pra Rochelle. E por fim, o Chris aceita ir pra igreja com a Tasha. A Rochelle até pergunta pro Julius se ele realmente acha a Tasha boa pro Chris, e ele responde que não, mas pelo menos o Chris não vai levar um bebê pra casa, porque a Tasha é super religiosa agora. E assim, o EP termina com o Chris sendo batizado pela Tasha no hidrante. Episódio bem sem graça, seguimos. Episódio 3. A Rochelle fica sabendo que Chris e Drew não são melhores amigos na escola e fica bolada. Ela achava que os dois andavam juntos. Assim, obriga o Chris a ir junto com ele pra escola, porque de acordo com a Rochelle, é bom eles andarem juntos pro Drew não virar um drogado. Drew então desiste de ir com as meninas no carro pra ir de busão com o Chris. Daí vemos que com o Drew tudo dá certo. O Jerome vai pedir $1 pro carinha que mora logo ali, mas vê o Drew iluminado e diz: "Meu Jesus preto, toma aqui $1. Assim dá $1 pro Drew e uma moeda pro Chris. No ônibus que não tinha lugar, os idosos, as grávidas dão lugares pro Drew. Enfim, em casa a Tonya ganha uma chave só pra ela. Ela fica feliz porque isso significa que ela pode ficar sozinha aí agora. Tonya oficialmente uma adolescente. Bom, a Tonya perde a chave no primeiro dia, assim que vai pra fora de casa, e o Julius, o rei dos cupons, fala pra Rochelle que tá com um cupom pra comer frutos do mar não sei aonde. A Rochelle, no entanto, recusa porque viu no episódio de uma série que uma mulher comeu peixes e criou guelras. Daí manda ele ir com algum amigo e o Julius diz que simplesmente não tem amigos. Ele não tem tempo pra isso. Muito eu. Chris fala pro Greg como foi a ida dele pra escola com o Drew. E o Greg fica feliz pra caralho dizendo que isso é ótimo. Ele fala que os respingos da popularidade do Drew vão cair em cima dos dois. É, só migalhas pros dois. Enquanto isso, no trabalho, uma das raras vezes que a gente vê o Julius trabalhando no desenho, vemos como ele foge de interações sociais. Ele evita ao máximo. Muito eu. Ele foge de todos como um ninja, mas no caminhão é obrigado a ficar perto desse novato aí. Um tal de Romeu que vai ficar aí porque... enfim, foda-se. Na escola, as meninas vão chamar o Drew pra uma festa e o Chris acha que estão falando com ele. Então logo elas dizem: "Ei, a gente tá falando com o Drew, mas você pode ir também, irmão do Drew." E assim o Chris passa a viver na sombra do Drew. Já a Tonya perdeu as chaves e não sabe como entrar em casa. Ela lembra que o Sr. Omar sempre entra tal horário aí pra consolar alguma viúva, trágico, e aproveita pra entrar no prédio com o Omar. A cagada é que ela não vai poder fazer isso sempre. O Omar vai fazer uma viagem, trágico. De noite, na hora de dormir, a Rochelle começa a perguntar como foi o dia do Julius e ele fala tudo bem rápido. Fala até sobre o Romeu, o cara com quem dividiu o caminhão. Ela pergunta sobre o que eles conversaram e a gente vê que eles conversaram sobre nada. Muito eu. Já a Rochelle diz que o Julius poderia ao menos tentar ser legal porque o cara não tá lá porque quer também. Bom, enquanto ninguém enxerga o Chris porque ele tá vivendo de resquícios do Drew, no trabalho o Julius trata o Romeu de um jeito legal e os dois se aproximam. Ambos compartilham o fato de serem mão de vaca, etc. Sou mão de vaca. Eu também. Já fez sua própria escova de dente? Pra quê? Eu tenho uma escova perfeita bem aqui. Chris, vendo que não é enxergado, fala que vai criar uma nova identidade só pra ele. Ele tenta usar a mochila pra frente, ser um palhaço, etc. Mas só é notado quando o Drew chega e fala: "Gente, olha só isso!" Ed Murphy? Isso é engraçado. Legal. Ei, você é muito bom nisso. Logo é explanado na aula que todo mundo só tá rindo das imitações do Chris porque o Drew pediu. Chris fica bolado por isso. Drew fala que só fez isso porque a Rochelle pediu pro Drew cuidar do irmão e os dois se desentendem. Já a Tonya, que perdeu a chave, tá ferrada porque tem que entrar em casa pra colocar umas carnes no forno. Ela pensa como caralhos podem entrar sem uma chave e é ajudada pelo Goat Jerome, que simplesmente quebra a janela com um tijolo. Bom, na trama do Julius, como o Romeu é solteiro, ele gosta de ir em outros tipos de lugares, tipo bares com strippers. Ele chama o Julius até diz: "Ué, mas tu não era mão de vaca?" E o Romeu diz: "Sim, mas pra gastar com a putaria não." Calma aí, paizão. E assim, num clima de boiolagem, eles deixam de ser amigos porque o Julius é um homem de família. Então só podemos ser colegas de trabalho, né?
Aviadaram o Julius. Julius fala pra Rochelle sobre a separação da amizade e ela aceita ir com ele comer peixes com o cupom. A Tônia se livra da culpa da janela quebrada, dizendo que tava muito mal porque os irmãos brigaram e por isso ela perdeu as chaves. Ela até chora. Já entre Chris e Drew, eles finalmente se entendem e dá pra ver que existe respeito entre os dois. A Rochelle depois chega pra perguntar sobre a briga e ambos dizem na mesma hora: foi minha culpa. A Rochelle fica feliz por ver os irmãos unidos, mas no fim sobra pro Chris a surra porque ele é o mais velho. Eu vou te bater de hoje até terça-feira. Numa espécie de pós-créditos do episódio, Julius e Rochelle usam o cupom e o Julius realmente vê uma mulher criando guerras depois de comer peixe. Haha. O episódio seguinte começa com Chris e Greg na casa do Greg. O Greg fala de uma festa que não foi convidado, mas ouviu sobre, e ouvir sobre é o mesmo de ter sido convidado, de acordo com o Greg. Bom, Chris diz que só vai precisar da permissão da mãe pra ir, e como já tá tarde, se ele não for embora, vai precisar da permissão da mãe pra viver. Chris vai correndo no bairro de brancos, onde as pessoas agem como se nunca tivessem visto um neguinho, e aí ele acaba encontrando um cara da KKK, sim, aquele grupo racista, que faz o Chris correr dizendo que nunca mais quer ver ele ali. Enquanto o Chris fugia da KKK, Julius, Tônia e Drew estavam no cinema. O Julius levou os dois para assistir Karate Pai 2, referência meio óbvia a Karate Kid aí. Ele se diverte muito com o Drew assistindo, enquanto a Tônia vê outro tipo de filme, um romance meio adulto. É tão escandaloso que você seja o irmão do meu noivo. Em casa, a Rochelle diz que Chris tá com cara de quem tava aprontando e ele acaba soltando que encontrou o KKK nas ruas de Nova York. Assim, ela manda ele tomar cuidado e ir pro quarto, ou seja, muito provavelmente nada de festa pro Chris. Voltando do cine, Julius, Drew e Tônia acabam encontrando uma boy band que canta a capela. A Tônia fica apaixonada e os caras da capela zoam o Julius. Humilham ele na frente dos filhos. Cabeça de batata recuou. Aviadaram mesmo o nosso Goat. Ele fica tão broxa que vai chamar o Drew pra ver um filme e o Drew não aceita porque tá enxergando o pai como um frangote agora. A Rochelle, depois de ficar sabendo do KKK, diz que agora o Chris tá matriculado no instituto Você Não É Branco. Ela vai ensinar regras que os negros devem seguir, como: jamais seja o único negro num grupo branco de baderneiros, porque, bom, você é o negro. Enquanto isso, em casa, Julius oferece uma comida pro Drew, mas o Drew pensa que o pai vai se queimar ou algo do tipo porque acha o Julius um frangote agora. Drew, vai se fuder, vai trabalhar em 2, 3 empregos você. Enfim, Julius fica sabendo que o Drew tá agindo assim por causa daquele lance com o grupo da capela. O Julius até tenta dizer que ser um homem não tem nada a ver com bater nos outros, mas o Drew tá perdendo o respeito por ele. Bom, no instituto Você Não É Branco, Rochelle continua passando as regras e o Chris absorve bem. Já os caras da capela, além de estarem conquistando o coração da mulherada, estão zoando o Julius por ele ter recuado. Então o Drew vai pra cima dos caras resolver, Julius aparece, os caras começam a zoar o Julius, todo o bairro se junta ali pra ver a briga, e vamos lá, Julius, tamo com você. Enquanto isso, Chris, depois de aprender umas regras, pede a Rochelle pra ir à festa e ela diz que não, porque é uma festa de brancos e ele é negro. Daí ele questiona o fato de ir numa escola de brancos sendo negro, ela fica bolada, ele mais ainda, e Chris sai do carro. Julius dá um conselho maduro pra ela, dizendo que a Rochelle ensinou muito bem os filhos e agora tá na hora de deixar o Chris sair mais. E depois diz: agora dá licença que eu vou brigar com os adolescentes. Então ele quebra os caras da capela na porrada. Bom, na verdade ele não bate muito, só meio que dá uma lição e os caras vão embora suave. Em casa, a Rochelle tá preocupada pra carambas com o Chris. É quando recebe uma ligação dele dizendo que ela tava certa, a Rochelle permite com que ele vá à festa. E quando chega a festa com o Greg, bum, não era uma festa, era o funeral da mãe de um cara, onde uma idosa viúva ainda meio que dá em cima do nosso Chris. No fim, nosso herói Julius ainda vai atrás dos caras da KKK e não sozinho, porque leva também com ele os caras da capela. Não vai escapar. Hoje eu vou te arrebentar. No episódio seguinte, o cara de uma loja tá oferecendo um Nintendo grátis para quem venceu o Mike Tyson num jogo de fliperama. O Chris Rock até faz uma piada dizendo que naquela época era difícil pra caramba ter um Nintendo, mas agora ele consegue ganhar um Nintendo só por falar a palavra Nintendo. No videogame, o Chris vai até bem, mas o Caruso, usando um tal código secreto, chega e faz melhor. Chris vai atrás de um código com perigo, um código que pula o jogador direto pro
final do jogo. O problema é que o Chris tá liso e não tem dinheiro pra comprar. Em casa, quem tá visitando a família é ele, grande homem, o tio Mike, irmão vagabundo da Rochelle, que foi morar com eles enquanto o quarto dele era detetizado. Como o Mike é folgado pra cacete, em casa, sozinhos, porque a Rochelle mandou todo mundo dar um passeio, ela e o Julius começam a discutir sobre o folgado do Mike. Enquanto isso, na barbearia, descobrimos um pouco mais sobre a lore do tio Mike, o passado do vagabundo. O sonho dele era ser juiz, mas o vagabundo viu que era difícil se tornar um juiz de verdade. Ele viu que tinha que fazer faculdade de direito primeiro. Ele queria ter uma vida fácil sem estudar, aí só sendo youtuber. Como a conversa era sobre usar códigos na vida, ele diz que o código dele veio quando a Rochelle ia se casar com o Julius. Eles ficaram noivos, Julius arrumou um segundo emprego e a mãe da Rochelle ficou maluca dizendo: e agora? Um dos meus filhos vai ser juiz, a outra vai casar, eu vou lavar a roupa de quem? Quem vai comer a minha comida de graça? E assim, o vagabundo do Mike teve que fazer uma grande escolha: ficar na casa da mãe sendo um vagabundo na esperança de que um dia a Rochelle voltasse para ele cursar direito. Olha que lore foda. Ficar em casa me deu segurança financeira, comida de graça e ainda tem todas as roupas que eu preciso. Para alguns, gênio, para outros, vagabundo. Ele jogou o jogo. Bom, o Mike é muito vagabundo e à noite não consegue deixar o Julius dormir. Então o Julius expulsa ele e a Rochelle, dando bronca no Julius, vai atrás do irmão. Ainda falando sobre usar códigos na vida, o Chris fica sabendo sobre a história triste da Vanessa, a cabeleireira. Depois sobre a história triste da Peach. Enfim, várias histórias de vida pra gente ver se é moralmente certo ou não o personagem comprar um código. Tentando conseguir o código, o Chris vai se jogar na frente de um carro de um motorista cheiradão, mas desiste. Depois ele pega um tijolo e mete o louco fingindo que foi atropelado pelo perigo para conseguir o código. Eu tenho tanto pelo que viver. Foi a minha melhor atuação até eu participar de Gente Grande 2. Droga. Eu até gostei da referência a Gente Grande 2. Caso não viste Gente Grande 1 e 2, bom, te deixo o link no card aí em cima ou em algum outro lugar. Seguimos. Chris consegue o código e vai tentar ganhar o Nintendo. Ele vê vários moleques na fila em situações piores que a dele. O Nintendo vai manter minha família e eu aquecido sem inverno. Talvez um Nintendo faça meu pai voltar pra casa. E aí o Chris oferece o código para as crianças usarem também. Bom, o irmão vagabundo voltou para casa do Julius de novo. Grande homem! Então Julius e Rochelle discutem de novo e o Julius diz que o Mike é um vagabundo que usa a Rochelle para ser vagabundo e ela nem percebe. Enquanto isso, na loja de videogames, as crianças estão ganhando um monte de Nintendos por causa do código do Chris. O velho da loja, inclusive, fica muito puto. E quando chega a vez do Chris, a gente vê um paralelo do Chris enfrentando o videogame e a Rochelle enfrentando o trauma para colocar o irmão vagabundo para fora. Seja forte, Rochelle. Seja forte, Chris. Bom, a Rochelle consegue colocar o irmão para fora e o Chris, quando tá quase ganhando no videogame, tem a brisa cortada porque o velho da loja desligou a energia da parada. Promoção cancelada. Assim, Chris aprende a lição de que mesmo com um código na vida, sempre vai existir alguém com um código melhor pra ferrar você. O EP termina com ele levando um soco do Caruso. O episódio seguinte é um episódio do Dia das Bruxas e a coisa começa boa pro Chris porque seus pais vão sair, Drew e Tonya vão ficar em casa e ele tá livre. Chris vai sair com o Greg pra buscar fantasias. Ele fica de Batman, Greg de Robin e a Tasha aparece aí também convidando o Chris pra um evento que vai ter na igreja. Ela tá tão na sua! Chris fica meio pensativo porque, bom, é um evento na igreja, mas pelo que parece ele vai. Já a Rochelle, que tá trabalhando, tá cansada do trabalho e fica sabendo que dão uma indenização boa pra caramba pra quem é demitido. Então o objetivo dela agora vai ser demitida, por algo que não seja justa causa, claro. Bom, Chris finalmente chega na festa da igreja, ele vai de Moisés, ele e mais uma galera. Quem tá no comando da igreja é essa idosa com catarata. Ela tranca todo mundo, coloca músicas de Jesus e, pasmem, separa os meninos das meninas, o que deixa o Chris meio broxado. Enquanto isso, no trabalho, a Rochelle tenta ser demitida de várias e várias formas possíveis, mas nada funciona. Uma hora, a irmã que estava tomando conta dos jovens na igreja dorme, então o Chris diz que vai aproveitar para fazer o que quiser, e os outros meninos o seguram dizendo: repreende Deus, tira de ruim o que tem nesse neguinho. Chris diz que já chega, que no dia de hoje danem-se as regras. Daí ele pergunta se pode ouvir um amém, consegue convencer os jovens ali, coloca uma música combatida para tocar e deixa os meninos perto das meninas. Tasha começa a achar uma loucura esse tipo de música na igreja. Os jovens pegam a
até refrigerante pra tomar, o que não é permitido aí. Por quê? Bom, não faço ideia. Uma hora o Chris consegue levar a Tasha pro escurinho e tenta ficar com ela, porém toma um tapa porque a ideia da Tasha era falar sobre essa festa que tá ficando uma loucura. Tasha diz que não quer que alguma coisa coloque em risco a relação que ela tem com Deus, então diz que só quer ser amiga do Chris, eles saem daí e ela faz a boa de apresentar uma amiga mais safada pro nosso garoto. A Tasha diz que falou bem do Chris pra ela. Em paralelo, em casa sozinhos, Drew e Tonya também estão passando por suas incríveis e horripilantes aventuras. Eles estavam vendo um filme de terror, a TV ficou diferente e do nada a casa toda parece que tá sendo mal assombrada. Os dois acabam correndo pra casa de um adulto, a do Sr. Omar, que toma uma garfada na perna da Tonya e confessa que foi ele quem armou tudo isso pra fazer com que os garotos acreditassem na magia do Halloween novamente. Daí Drew e Tonya perguntam como ele fez tudo isso e descobrimos que não foi ele quem fez tudo isso. Algumas coisas sim, tudo isso não. Medonhos, como é que o senhor fez isso, hein? Eu só joguei umas aranhas de brinquedo na sua porta e coloquei essa fantasia. Não fiz essas outras coisas. Chris Rock ainda faz um comentário verdadeiramente engraçado pra caralho de fundo, dizendo que acreditava de verdade que a casa da família dele era assombrada pelos falecidos maridos das viúvas que o Omar traçava. Por fim, Chris dá uns beijinhos na menina que a Tasha apresentou. A menina diz que o Chris fez a noite dela ser muito melhor do que ela achou que seria. Nesse momento, a velha que tava tomando conta de tudo acorda e todos jogam a culpa de tudo no Chris. Pedrada nele! O episódio seguinte começa com Chris e Greg indo muito mal na aula de ginástica. Na semana da queimada, eles são péssimos nisso. E olha o detalhe interessante. Olha a porra da foto que tem no armário do Greg, super tarado de idosas. Já a Tonya, que é meio que a líder do grupinho das meninas, fica de xereca porque uma das amiguinhas conseguiu um cropped e isso é muito descolado. Na barbearia, os caras estão falando de bunda e o Julius diz que toda bunda pra ele é igual. Ele diz que nunca viu a bunda da Rochelle. Como não, caralho? E o tapa? E o redondinha? Não é canônico? E aí os caras dizem que vão ajudar ele com isso, seja lá o que essa porra quer dizer. Bom, pra não participar da semana da queimada, Chris e Greg vão fazer aula adicional na escola, de dança, break dance. E como precisavam de 3 alunos para uma disciplina, eles conseguiram trazer o Drew. Já a Tonya foi comprar roupas com a Rochelle e pediu um cropped, coisa que a Rochelle negou. E enquanto isso, em paralelo, na mesma loja, a Jay tá tentando fazer a Tasha comprar um cropped. E nesse caso é a Tasha que recusa porque é da igreja. Na escola, no clube de breakdance, acabam brotando umas menininhas. Aí sim, hein? Por outro lado, Tonya foi até a casa da Jay pedir um cropped, coisa que a Peach nem pensa muito e dá. O clube de breakdance encheu de gente por causa do Greg, e o Drew faz o Chris repensar sobre o Greg, vendo que ele não é um bom amigo. E sim, nesse desenho o Greg tá filho da puta pra caramba. O Chris fez cocô nas calças ontem, mas a minha cueca tá sempre bem sequinha. Valeu, colega! Chris e Drew tentam expulsar o Greg do grupo, mas ele se nega a sair. E aí, do mais puro nada, a Morello aparece pra dizer que o único jeito de resolverem essas desavenças é numa batalha de breakdance amanhã. Em paralelo, Tonya foi ver as amigas de maquiagem forte e cropped. Por azar / conveniência, a Rochelle acabou vendo isso de longe e puxou logo a menininha das drogas com um cinto. Rochelle leva a Tonya embora, fazendo ela passar vergonha na frente das amigas. E depois vai falar com a Peach. Ela reclama da roupa que a Jay deu a Tonya e a Peach diz que a Rochelle é muito careta, parece a mãe dela, da Peach. Por isso, quando fez 18 anos, ela saiu de casa, engravidou e etc. Isso faz a Rochelle repensar um pouco sua relação com a Tonya. Enquanto isso, finalmente na batalha de dança, Chris lança o passinho primeiro e em seguida vem o Greg que tá mandando melhor que o Chris. Porém, ele acaba caindo, quase quebrando o pescoço e assim a matéria de breakdance é cancelada e eles são obrigados a voltar pra ginástica. Essa trama não levou ninguém a absolutamente nada. A Tonya levou uma surra e depois a Rochelle vai conversar com ela sobre o que houve. A Tonya diz pra ela como se sente. É que eu só quero que as minhas amigas me respeitem, mas eu também quero usar o que eu quiser. E a Rochelle diz que vai ajudá-la. Enquanto isso, na trama do Julius sobre nunca ter reparado numa bunda, descobrimos através de uma hipnose que o Jerome faz com ele que isso aconteceu por causa de um trauma. Uma vez na igreja, quando
quando o moleque Julius olhou para uma bela bunda e seu pai logo apareceu dando um carão dizendo: tu quer ir pro inferno? Quebrando o mandamento de não cobiçar o traseiro da próxima? Por isso Julius ficou assim. Jerome hipnotiza ele de novo como se nada e Julius agora passa a ver / reconhecer bundas como se nada. Daí ele sai correndo pra casa gritando: Rochelle, tô indo aí ver sua bunda. Trama super desinteressante também, muito chata. Já a Rochelle tava ajudando a Tônia pra ela não ficar mal com as amigas. A Rochelle mandou a Tônia dizer que ontem à noite chamou a mãe de vadia. Odiei muito essa outra trama / resolução também. As menininhas ficam impressionadas porque a Tônia supostamente chamou a própria mãe de vadia. Depois Julius aparece olhando pra bunda da Rochelle dizendo que tá vendo coisas que nunca viu antes. Ele provavelmente tá de pau duraço. E na aula de ginástica, como o Greg tá com o pescoço ferrado e por isso não tá participando da aula, Chris leva muita porrada sozinho na queimada. Greg ainda dá um negócio pro Chris proteger as partes íntimas e isso faz o Chris perceber que o Greg não era um melhor amigo, mas ao menos era um amigo. E isso já bastava. Aí o Greg ainda divide um pedaço de frango com ele, prometendo que vai tentar ser um amigo melhor. Spoiler, ele não consegue tanto. No fim do episódio, uma amiga da Tônia chama a mãe de vadia porque, bom, aparentemente para as adolescentes desse desenho é muito lindo chamar a mãe de vadia. E pra amiga da Tônia isso acaba dando errado. O episódio seguinte começa com a família recebendo uma ligação do tio Lois, aquele que o Julius não gosta muito porque o cara é melhor que ele em tudo. Aqui os personagens inclusive estão bem, como eu posso dizer, egoístas, diferentes, porque não é algo saudável. O Julius recebe uma ligação dizendo que o irmão comprou uma casa nova e fica tão puto que arranca o telefone da parede. O Julius original jamais faria isso porque esse telefone, de acordo com o ChatGPT, na época custava na faixa de algumas centenas de dólares. Bom, o Docus vai fazer uma homenagem na loja para um tal de Jack Robinson, um jogador muito famoso de tênis que eu não faço ideia de quem seja. E ele foi até a casa da família convidar o Drew para fazer alguma coisa porque quando criança, supostamente esse tal Jack Robinson pegou o Drew no colo. O Julius é muito fã desse cara e a Rochelle sempre conta essa história pra ele. O dia tava bem nublado. O sol banhava o Drew de luz. Jack pegou ele no colo, abençoou ele e a multidão fez Docus quer que o Drew por isso seja o evento principal lá na loja, e Julius vê nisso uma oportunidade perfeita para se sair por cima do irmão. Já o Chris, desde que conheceu aquela garota na igreja que a Tasha apresentou, andou dando uns pegas nela. Ele não sabe nem o nome da garota, mas que se foda, o Chris só vai na onda. Ela diz: eu gosto de country. O Chris: pô, eu também. Ela diz: gosto da série A Feiticeira. O Chris, sem nunca ter visto, diz: legal, tamo querendo. O Chris não tem muita coisa em comum com a garota, mas o Greg chama ele e fala: pô cara, tu quer estragar o nosso namoro? O namoro com a nossa mulher? Chris diz que não sabe o que fazer e aí o Greg fala que a sinceridade não leva a porra nenhuma e manda ele mentir pra garota que não sabe o nome. Bom, Chris mente pra caralho e com isso finalmente consegue chegar na segunda base. Que caralho é segunda base? Se pergunta você. Pegar nos peitos, respondo eu. A menina fala que vai apresentar o Chris pra família dela, então o neguinho já fica assustado, vai conversar com o Greg que já mete um: cara, ou mente mais ou termina logo. Chris até pensa em falar a verdade, mas desiste. Então ele vai conhecer a família da garota. Logo o irmão do Julius chega na casa e ele já chega daquele jeito snob, como se tivesse o pau maior que o do Julius. O nosso Chris, desesperado com o namoro que acabou de entrar sem querer, começa a pensar se a vida com a menina que ele nem sabe o nome seria muito ruim. Logo aparece a Tônia perguntando por que ele tá com cara de idiota e o Chris diz que tá com um problema. Tônia diz: óbvio que tá, você não sabe cantar, dançar, jogar nada, fazer nada, você não é nada. Aí ele diz que precisa de um favor, ela pergunta qual e ele diz: falar a verdade, só fala tudo isso que você falou pra mim, pra minha namorada, que ela termina comigo sem eu me sentir culpado de nada. Por 10 dólares e uma fita de um cara aleatório aí, a Tônia aceita. Bom, Drew começa a investigar se foi realmente o garoto pego no colo pelo jogador de tênis e descobre que não, ele não foi. Essa foi uma mentira inventada pela Rochelle para que o Julius se sentisse bem, mas para isso falta. O que importa é que o Drew fica bolado com a mentira. Chris
Chris vai no encontro com a família da garota e, claro, leva a Tônia junto. E a família da garota é enorme, não tinha TV em casa mesmo. E pro azar do Chris, ele ainda não sabe o nome da menina porque a família dela a chama de princesa. A família da garota conhece o cara aleatório que o Chris disse que ia arrumar uma fita pra Tônia. Então, pra ver se consegue conhecer o cara, a Tônia, ao invés de falar mal, começa a falar bem do irmão. Chris então vai patinar com a família da garota, mas o clima não tá legal. Então ele resolve parar tudo e ser sincero. Ele fala que mentiu pra ela sobre gostar de música country, de Pinóquio, fala que a série da feiticeira é abominável e, por incrível que pareça, depois disso a garota diz: bom, nenhum garoto gostou de mim ao ponto de ser tão sincero. Então ela fala uma coisinha no ouvido do Chris e sim, isso é sexo, rapazes, a conversa é sobre sexo. Drill tá meio bolado e a Rochelle finalmente conta pra ele a história. Ela diz que inventou isso porque um dia o Julius estava voltando com tudo pra ver esse jogador de tênis, ele é muito fã do cara, mas deu errado. A única chance do Julius ver o cara deu errado, então a Rochelle mentiu dizendo que o jogador pegou o Drill no colo pro Julius ficar alegre e, bom, é isso, uma mentira saudável. A Rochelle até diz que pra ser boa mãe / esposa é preciso mentir às vezes. Drill, mesmo assim, irritado, vai contar a verdade sobre tudo pra todo mundo no evento do Doc, mas de longe ele vê o pai alegre querendo impressionar o irmão com a história e continua com a mentira saudável dizendo que realmente foi o garoto pego no colo, deixando o Julius alegre e por cima do irmão. Depois quem parece que vai se dar bem é o Chris. Finalmente ele vai perder a virgindade. A menina diz que foi muito bom ele ter sido sincero e o Chris resolve ser mais sincero ainda. Então ele diz que não sabe o nome dela, começa a dar risada dizendo: pô, nem tua família te chamou pelo nome, aí eu não sei, né? E continua sem saber e sem sexo porque a garota fica tão ofendida que chuta o saco do Chris, fazendo com que ele perca a namorada. Ele e o Greg, claro. Ela tocou nas nossas bolas! O episódio seguinte começa com o Chris dizendo que sempre escapou dos valentões e é muito bom nisso. A Rochelle tá pra viajar com a galera do trabalho. Ela diz que tá trabalhando muito pra ser demitida, mas ontem o chefe anunciou um retiro corporativo com tudo pago, ou seja, férias de graça. A Rochelle passa as instruções dizendo: qualquer coisa, chamem o Chris. Mas Julius diz que segura qualquer parada. Na escola, Morello diz que o Chris vai ser o DJ da festa de lá. DJ Chris na área. Porque ele é negro. A Tônia tá doente e pede ao Julius pra ir ao hospital. Ele primeiro enche ela de remédios e xarope, mas não funciona. De volta à escola, uma menina aleatória novata começa a zoar o Chris dizendo que ele tem baixa renda. Chris então sai todo triste da escola, senta num banco, começa uma chuva e do nada aparece um cara misterioso chamado Marcos perguntando sobre os discos que ele tá segurando. O cara diz que quer contratar o Chris pra uma festa, pra ser DJ, e diz que paga em dinheiro vivo. Enquanto isso, Julius resolve finalmente levar a Tônia pro hospital. O hospital esse que tá como? Tem gente morrendo até na fila. Eu achei que ia... Na festa que o Chris vai ser DJ, ele acaba encontrando Marcos, à noite de um jeito, de dia de outro. O cara é drag queen e aí tá com o nome batizado de Tiffany, coreógrafa, modelo e cantora do lugar. O DJ Chris começa a colocar a galera pra dançar. Os LGBTs se divertem muito. Aí eles fazem uma reunião de drags depois, o Chris vai junto e elas começam a elogiar o Chris, dizendo que pra um garoto hétero ele foi muito bem. Esse episódio é de dar dor física. Do nada, como se nada, a menina da escola chega aí e começa a querer fazer bullying com o Chris. Aí os drags intervêm por ele e, claro, não é uma boa ideia querer fazer bullying com um drag. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Chris pede pros drags ensinarem ele a fazer isso em troca de ser DJ de graça na festa de amanhã. Muito gay esse episódio. Enquanto isso, no hospital, a família Rock ainda tá mofando. Os drags ensinam o Chris a fazer bullying e essas cenas são muito ruins. Eu vou simplesmente avançar elas. Julius se pergunta o que a Rochelle faria e dá um esculacho na galera do hospital para que atendam a Tônia. Mas não dá muito certo e ele é obrigado a recorrer a Rochelle, que estava se divertindo bastante no passeio. Uma hora, numa cena muito gay, o Chris finalmente lacra muito pra cima das drags. Ele aprendeu: e eu tenho mais chances como um DJ do que você como coreógrafa / cantora / modelo. Com certeza. Cadela.
Então quando a turma da escola vai zoar ele de baixa renda, ele lacra muito. Seus pais são tão pobres que vocês são a única família branca que se muda e desvaloriza os imóveis. E você tem tanta sarda que se eu brincar de ligar os pontos, vira blackface. Só não fala de mim! Isso aí, rala daqui! Cena gay pra caralho de novo, mas tudo bem. Tudo bem o caralho. Olha o que o Greg fala. Você foi valentão com os valentões. Por que isso me deixou excitado? Porra, vou nem falar nada. Depois ele lacra pra novata da escola e vira DJ da festa comandando a parada. Graças ao Julius, que consertou umas coisas no hospital, a Tônia finalmente é atendida. A Rochelle chega e o Chris, depois de mandar bem na festa, leva uma pesada do Caruso porque a bully novata que o Chris acabou de fazer bullying era a irmã dele. Enfim, Chris vai parar no hospital e adivinha quem é o enfermeiro? O Marcos. O cara tem 1 milhão de empregos, que tá muito bolado porque o Chris deixou ele na mão, porque quando os gays não dançam, eles ficam loucos, de acordo com o Marcos. No fim, ele chama um doutor e o doutor é o Drew, porque o Drew é super popular, consegue se infiltrar em tudo e os caras começaram a achar que ele era um doutor mesmo. Olha só, eu sou só um garoto de 16 anos. É incrível que você concilie o trabalho com as provações e aflições de ser um adolescente. Bom, a Rochelle continuava tentando ser demitida, mas nada dava certo. Pra piorar, ela viu que ganhava menos que alguns aí fazendo o mesmo papel. Em casa, o Julius comprou essa fita que grava coisas pra dar ao pai, mas naquela competição de meu pinto é maior que o seu, o irmão dele chega dizendo que comprou um aparelho mais atualizado, fazendo o Julius dizer que vai dar esse aparelho aos filhos e comprar um negócio melhor pro pai. Bom, Chris e Greg conseguem alugar uma fita adulta com o Caruso, e o Caruso ameaça o Chris dizendo que se ele não devolver essa fita em 12 horas, o Chris vai virar um cadáver virgem boiando num rio. Os caras vão ver a fita na casa do Chris no aparelho que o Julius comprou e a Tônia chega bem na hora fazendo com que eles gravem outra coisa por cima. Ou seja, a fita do Caruso é supostamente apagada, o Greg diz que eles estão ferrados, mas o Chris diz que não. Eles podem conseguir uma nova fita. Chris diz que se recusa a virar um cadáver virgem e Greg fala essa frase aqui. Prometo que se o Caruso te matar, eu vou contratar alguém só pra transar com o seu cadáver. Meu Deus, a mente do Greg tá só a mente do palhaço. Ele realmente provou o sangue e viu que tem gosto bom. Porra, olha o comentário do cara. Eu vou até parar pra beber uma água e pedir pra você deixar um gostei nesse vídeo e um comentário qualquer aí embaixo pra ajudar no engajamento do vídeo. Comenta qualquer coisa. Seguimos. Bom, Chris e Greg vão tentar conseguir um filme com o Perigo, mas o Perigo só tem filmes adultos de negros. Então dá errado. Logo quem aparece é o Julius tentando conseguir algo foda pro pai, algo melhor do que a parada que o irmão comprou e que só custe $8. Eles até fazem uma piada dizendo, eu sei de uma coisa, crack. Eu acho que eu sei de uma coisa perfeita. É crack? É crack, é. Eu sempre soube que o Perigo vendia recreativos. No trabalho, a Rochelle de saco cheio pra caralho começa a organizar um motim. E o irmão do Julius humilha ela porque o Julius é pobre e apostou contra um jogador que o irmão ia consertar as costas. O irmão é quiroprata. O Julius apostou que ele não conseguiria, mas o irmão conseguiu e tome humilhação. Todo mundo nesse desenho parece ser muito filho da puta. Por você ser tão perdedor que nem tem dinheiro pra ir ao aniversário do papai. Parecem não, são. Enfim, Chris e Greg, depois de um musical, conseguem encontrar um lugar que vende várias fitas adultas, porém no caminho até aí eles foram roubados. Já a Rochelle, depois do motim, finalmente chamou a atenção do chefe e ganhou uma super indenização de 6 meses. Aí ela fica feliz pra caramba e abandona o povo ali, porque todo mundo nessa animação é filho da puta. Mas vocês todos precisam seguir lutando por justiça. É isso aí, garota. Resumindo a Rochelle, eu venci e agora vocês que se fudam. No fim, os caras vão até o Caruso devolver a fita e dão pra ele uma fita adulta negra, coisa que incrivelmente ele gosta, diz que parece ser interessante, fala que ainda vai bater nos caras, no fim acaba batendo só no Chris porque o Greg vaza, mas não antes de levar uma pisada no pé desse personagem NPC aleatório. Com todo mundo em casa, Julius não tá muito bem porque o irmão saiu pisando na cara dele, deixando claro
que ele era pobre, mas aí pra salvar a noite dele, a Rochelle mostra que a indenização soltou a cartinha. Ela fala que vão viajar pro sul, comprar o melhor presente que o pai do Julius já ganhou e esfregar tudo isso na cara do Luz. No fim do episódio, a Tasha fala que ficou sabendo que o Chris tem um gravador de fita em casa e pergunta se eles não podem assistir juntos alguma coisa do Ed Murphy. Os dois gostam disso. O Chris ainda consegue fazer a Tasha rir contando sobre o dia dele, rola aquele clima gostoso e o EP termina com a família toda na sala vendo adivinha qual fita. Aqui o Caruso tinha alugado pro Chris. O episódio seguinte começa com o Chris feliz porque a família dele vai para a Carolina do Sul nas férias de primavera. Lá vão ver os pais do Julius, etc. E o Chris diz que mal pode esperar para dar o fora da Bed-Stuy porque estava vivendo uma onda de azar enorme naquele ano. Não passou no supletivo, foi rejeitado pela garota dos sonhos e o ensino médio, uma droga. Julius não quer que o Chris veja isso como umas férias porque diz que seu pai odeia a preguiça. E ademais diz que vai ser a oportunidade de mostrar pro pai que é mais foda que o irmão Luz. Eles até fazem uma piada meio sem graça com a família esquecendo do Chris no começo do episódio. Ah, qual é? Eles só notaram que eu não tava depois de 40 minutos de viagem. Ei, voltem aqui! Esqueceram de mim! Cala a boca! Não sei se é uma piada sem graça, uma referência a Esqueceram de Mim, mas continua sem graça ainda assim. Esse episódio é ruim pra caracas, assim como a maioria dos EPs desse desenho. Ele se resume no pai do Julius, que é um velho chato do caralho, dando bronca nos netos porque não quer ver ninguém relaxando. Ele acha os filhos do Julius meio broxas. E esse bando de netos preguiçosos? E também diz que não gostou do presente do Lois. Mas o que eu ganhei foi uma aparelhagem enorme que eu não precisava. Ele fala que só queria mesmo uns coelhos pra comer ou sei lá. Daí o Drew se junta ao irmão do Julius e o Julius se junta ao Chris no inexplicável duelo de caçar coelhos. Eu me pergunto, ué, em Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius não tinha medo de coelhos? Enfim, nesse episódio também a Rochelle fica tentando puxar o saco da mãe do Julius. Trama foda-se pra caramba. E bom, na caça aos coelhos, Chris vai bem porque ele consegue juntar o fato de ser uma presa na escola a caçar coelhos. Ele e o Julius matam 10, mas Lewis e Drew também. O velho diz que isso não é nada, daí fala que a primeira dupla a matar mais um vence. Bom, Julius manda o Chris matar esse último porque o braço dele é muito musculoso para entrar nesse tronco. Porém, na hora de atirar, o coelho dá uma brochada no Chris. Vai lá, atira! Eu não quero. Aí quem chega atirando nesse coelho arrombado é o arrombado do Luz. O Julius fica meio bravo com o Chris e o Chris sai broxado dizendo que só queria relaxar, mas teve que ficar agradando ao pai a viagem inteira. Esse episódio é uma merda completa, é tão ruim que dá preguiça explicar. Mas a treta da Rochelle é que a sogra tá tratando ela meio foda-se porque pensa que a Rochelle mudou depois que se mudou para Nova York. Mas isso era um mal entendido porque esse tio aleatório não tava entregando uns amendoins aleatórios que a velha mandava pra Rochelle. E a velha pensou que a Rochelle não tava agradecendo. Ela só não agradecia porque não tava recebendo. Jasper, pode mandar o amendoim cozido pra Rochelle? Pode deixar, mãezinha. Muito ruim, vai se fuder. Eu não vejo um desenho tão ruim desde Velma, sinceramente. Depois o Julius dá uma lição de moral de merda no pai, dizendo que o Chris é realmente um merda, mas o velho é muito duro com tudo. O Chris é um dos maiores perdedores que eu já vi. Ele falha o tempo inteiro. Tá, pode parar quando quiser. E o velho diz, tô orgulhoso que você se impôs, Julius, mas vem aqui que eu não vou deixar você falar comigo assim no meu aniversário. Você acha que vou deixar você falar assim comigo no meu aniversário? Vem aqui! Esse tipo de humor não tá funcionando muito bem pra mim. Dá pra ver que o Chris Rock realmente tava mirando em outro alvo. Talvez o público / geração TikTok. O episódio termina de um jeito corrido e tentando ser engraçado, com a família Rock indo embora e eles esquecendo o Chris de novo no final. Ah, qual é? Vai tu mesmo. A tortura seguinte começa com o Chris dizendo que quando ele era moleque, todo mundo queria ser como Mike Jordan. Ele se imagina sendo muito foda tendo um tênis do Mike, porém a parada custa $100. Até tem essa piada que eu não consigo narrar antes da abertura do episódio. Isso que eu comprei outra. Ah, caramba. Ô golpe baixo, você pegou só um pé.
Eu só preciso de uma esposa. Esse é o golpe baixo que tá como um personagem secundário mal encaixado na trama fazendo piadas ruins. Cara, sinceramente, eu só tô fazendo esse vídeo por views. Vocês querem um youtuber sincero que não tá ligando pra muita coisa? Tá aqui. Se o desenho for muito ruim, eu falo mesmo, isso aqui tá sendo bem torturante. O pior é que a empresa que tá fazendo a parada, produzindo o desenho, ainda costuma derrubar os vídeos por direito autoral. Ou seja, esse vídeo tem grandes chances de cair e eu acabo saindo num prejuízo fudido quando isso acontece. Desabafo dado, seguimos com o desenho ruim. Caso queira saber mais sobre a vida do criador e essas coisas, eu recomendo que você me siga no Insta. Seguimos. Bom, Chris quer os $100 para comprar os sapatos. Ele até pede uma mesada pro Julius e eles repetem a piada com mesada que temos no seriado original, porém com muito menos brilho. Você pode me dar mesada? Eu deixo você morar aqui sem pagar aluguel. Essa é a sua mesada. O Chris, que nesse desenho já tem 17 anos, é muito broxa e ao invés de arrumar um emprego, vender uma droga, dar algum jeito, ele fica implorando, dizendo que faria de tudo para ganhar esses $100, falando pro pai que a Tônia sempre ganha tudo o que quer e ele não. Mais tarde, isso faz a Rochelle repensar e ver que é verdade. A Tônia sempre ganha tudo o que quer e o Julius diz que obviamente ela ganha porque é a princesinha do papai. Já na escola, o Caruso tá zoando o Chris porque ele é pobre. Ele até joga os sapatos velhos do Chris pela privada, fazendo com que o Chris perca a cabeça, tente bater nele e por fim vá parar na diretoria. Aqui então temos uma das tramas centrais do episódio, porque vem a crítica social foda. A senhorita Morello joga aquele racismo de leves pra cima do Chris, não deixa nem ele falar nada e diz: eu compro tênis novos pra você, vai lá, cai no agito. Assim ele ganha os 100 do sapato, se aproveitando da Morello porque ela vê ele como um preto fudido necessitado. E tá aí a crítica social do episódio. Chris se aproveitando da Morello porque ele é preto e ela vê ele como fudido. Em casa, o Chris tenta esconder os sapatos da família, mas bom, a Tônia entrega tudo porque ela é chata pra caralho e é meio que uma piada interna no desenho / episódio, ela saber tudo que o Chris esconde. O Julius manda o Chris devolver os sapatos. Ele pega de volta e o Chris fala que não. Daí eles têm uma discussão e o Chris acaba saindo de casa. A Rochelle fica preocupada, mas o Julius diz que ele vai aprender com isso e logo voltar. O Chris pede para dormir na casa do Greg, mas o pai do Greg é esquisito. Daí a Morello fica sabendo que o Chris é sem teto agora e fala: caralho, eu sabia que você era negro, mas não tão negro assim. Aí o Chris mete o louco, começa a mentir pra Morello, já que ela é maluca mesmo. Você passou por tudo isso com seu pai sendo viciado em crack e sua mãe traficando crack. E usa a diretora para conseguir coisas como uma corrente de ouro, uma jaqueta, etc. Ademais, ela chama ele para ficar na casa dela. Você vem pra casa comigo. Tá bem começo de pornô isso aí. Na casa dela, ela só serve pro Chris comida branca. Tá tudo tão... branco? Acho que a coisa mais repetida nessa série é homem branco, homem negro. E isso me irrita muito. Na série original as coisas eram bem sutis. As piadas não pareciam forçadas como parecem aqui. Em casa todo mundo começa a mentir pro Julius pra fazer ele se sentir culpado por ter mandado o Chris morar na rua. E o Chris, que tá na casa da Morello, até tenta ir embora, mas ela diz que precisa que ele fique. Mas você é exatamente o que eu preciso, um homem negro. Toda vez que a palavra negro é dita nessa série, eu entro um pouco mais em decomposição cerebral. O Chris tenta ir embora, mas a Morello literalmente tranca ele e liga pra família do Chris pra dizer que ele quer ir pra casa. Quem atende é a Tônia, que fala: não, a gente não quer mais o Chris. Você pode ficar com ele, tchau. E aí, a Morello diz: eu sei do que você precisa, Chris. Eu preciso ser sua mamãe branca. Fica aqui comigo. Eu preciso dizer que toda vez que a palavra branca também é dita nessa série, a minha decomposição cerebral aumenta. É muito ruim. Eu queria realmente decretar ódio a esse desenho. Fiquei até mais alegre lembrando do tapa que o Chris Rock levou do Will Smith no Oscar. O Chris acaba fugindo da Morello e todo mundo em casa vai atrás do Chris. O Julius acha que foi muito duro, blá blá blá. No fim, o Chris acaba aparecendo em casa, todo mundo faz as pazes com todo mundo, todos descobrem que foi a Tônia que fingiu que a família não queria mais o Chris, fazendo com que o Julius enxergue a Tônia como ela realmente é, que talvez ela não seja tão anjinho assim. Depois a Morello chega e briga com todo mundo porque ela queria o Chris pra ela. Você não conhece uma outra vida, mas a mamãe está aqui pra salvar você. Como é que é? Depois, piada por cima de piada, temos outra piada com o Chris perdendo os sapatos pra
para uma criança. Me passa os Jordans. Não vai nem servir em você. Eu uso quando crescer. E a lição é, o Chris não precisava das coisas, ele tem uma família. A Morello maluca também sai feliz, dizendo que ajudou muito uma família negra desestruturada. Droga, palavra negra novamente. No fim, o Julius entrega os sapatos que o Chris tinha ganho da Morello pra ele de volta, dizendo que o Chris pode ter o que quiser se conseguir dar o golpe numa mulher branca. Droga, palavra branca novamente. E a porra do episódio termina com o Chris chegando na escola com os sapatos. Uhul, muita aura. Mas ele cai se arrebentando porque todo episódio do desenho tem que terminar de um jeito meio ruim. Ah, vai pro caralho esse episódio. O episódio seguinte começa com o Chris dizendo que naquela época sentia que não tinha espaço em lugar nenhum. Mas havia duas pessoas que faziam com que ele se sentisse pertencente a alguma coisa. A Tasha e o Greg, que também não tinha lugar em nada, mas de repente entrou pro time de basquete porque o treinador viu os garotos do time batendo nele e ele se defendeu bem. Então tá aí, ele entrou pro time e o Chris também ficou com a última vaga, a do garoto da toalha. Do nada o Chris começa a passar umas instruções porque entende o mínimo de basquete. Aí o treinador começa a olhar ele como o Carlo Ancelotti do basquete e Chris consegue virar treinador do time. Em paralelo a tudo isso, o episódio também é focado no Sr. Omar não conseguindo pagar o aluguel. Os negócios na funerária estão ruins. E como ele é um inquilino querido, Drew e Tonya estão tentando ajudá-lo. Eles vão ver a concorrência da funerária, etc. Enfim, só tramas ruins. Um garoto negro agora é técnico assistente. E novamente a palavra negro aí, já pode se matar? Bom, com o Chris no time passando umas dicas, a equipe vai bem. Ele até ganha uma jaqueta por isso e se sente foda com ela. Quando o Chris vai mostrar a jaqueta nova pra Tasha, o Jerome nos dá uma overdose com a palavra branco e negro. De orgulho nessa jaqueta de gente branca. Eu ia te falar pra me passar seu orgulho negro, mas parece que você não tem nenhum. E o Chris só se sente respeitado quando diz que roubou a jaqueta de um garoto branco. Enfim, o Chris então começa a viver como um agente duplo, porque é semi-respeitado no bairro sem a jaqueta e semi-respeitado, ou ao menos não agredido pelo Caruso na escola com a jaqueta. A cagada? O próximo jogo do colégio do Chris é contra um colégio do bairro do Chris. Ele vai ter que escolher um lado. Na hora do jogo, o Chris fica escondido e a equipe do colégio vai mal. Também no meio do jogo, Drew e Tonya fazem um inexplicável comercial para a funerária do Sr. Omar. Bom, o Chris tá escondido e a Rochelle vai dar uma lição de moral meio merda, dizendo que o Chris tem que ser ele mesmo. Daí ele começa a passar dicas pro time, foda, e tudo começa a dar certo. O comercial de Drew e Tonya também deu certo e o Omar paga o aluguel com juros e tudo. E o Chris parece que se encontrou. Ele tá comandando o time e todos o respeitam. É quando do nada, bum, o episódio termina antes da jogada final com essa piada. Vamos ver essa jogada em ação. Essa sua jogada fez mesmo a quadra explodir com todo o time de basquete dentro. É, parece que é uma piada interna nos Estados Unidos as quadras de basquete explodirem. E todo mundo tenta bater no Chris no fim do EP culpando ele por isso. Foda. No episódio seguinte, a família do Chris, o Julius no caso, compra um carro, porém ele só vai ser usado por um propósito prático. Bom, como a Tasha tá religiosa e não quer dar pro Chris, ele desvia a atenção para uma amiga da escola, que diz que só sai com cara que tem carro, e o Chris fica logo como? Querendo ir de carro pra escola. Ele até consegue ir, aí oferece carona pra menina que aceita e o Drew diz, que feio, o papai disse nada de caronas. Aí eles têm uma discussão porque o Drew namora o time de vôlei inteiro e não sobra nada pro Chris. Bom, ele realmente dá carona pra menina, com o Drew no banco de trás, comete algumas pequenas infrações e a garota diz que no dia seguinte os pais dela não vão estar em casa. E se rolar carona novamente, o Chris pode subir pra fazer alguma coisa com ela. Já a Tonya fica sabendo que o Chris usou o carro para dar carona e faz ele levar ela pra escola / shopping para as amigas sentirem inveja. E o Drew também, em troca de esconder segredos, ficou pedindo para dirigir. Nisso ele entra em pânico e bate o carro. Aí eles perdem uma porta e o plano do Chris é conseguir outra. Ele diz que sabe onde e os irmãos vão precisar trabalhar juntos. Em paralelo, em uma trama aleatória no tribunal, esse cara tá fazendo o meu trabalho, resumo de filmes. Eu posso te contar a história do filme.
É claro. Boa, amigo, continua aí. A coisa é que ele tá sendo suspeito de uma coisa e a Rochelle e a Peach estão aí por algum motivo do caralho pra julgar esse maluco. Elas vão dar inocência pra ele numa trama muito ruim. No ferro velho, o Chris, com a ajuda desse personagem esquisito, consegue uma porta nova porque o maluco quer ajudar ele a perder a virgindade. Então o carro chega inteiro em casa, mas falta uma coisa. Uma mancha de sangue que tinha no antigo. O Drill dá um golpe de karatê no Chris pro carro ficar igual ao que era antes, terminando essa trama muito merda com o Julius acreditando em tudo e mesmo o encontro do Chris tendo dado errado, os irmãos se sentiram unidos ali. No fim do EP, terminando de um jeito muito ruim mesmo, o episódio junta a trama merda do bandido inocentado pela Rochelle e pela Peach com a trama merda do carro, porque o cara rouba o carro depois de inocentado e o Julius culpa o Chris por isso por causa das chaves. Muito ruim esse episódio e esse desenho. Péssimo, cansativo e agora ainda piora. O episódio seguinte começa com o Chris dizendo que não tinha muito exemplo de homens na sua cidade até que conheceu o Jamil. Não tinha muito exemplo de homens? Cadê teu pai, porra? Bom, Jamil, esse cara era top, um prefeito. Ele foi e voltou do serviço militar, marcou de comer um cachorro quente com o Chris, mas Chris do nada acorda com a notícia de que Jamil morreu. Chris perdeu um amigo. Um exemplo, o Jamil era cristão e falando sobre ele, o pastor diz que quem fizer o bem e viver como o Jamil vai pro céu como ele, e quem não for vai pro inferno, fazendo o Chris ter uma chapação de como é o inferno. Esse episódio também é muito ruim e ofensivo. Chris pede ajuda da Tasha pra não ir pro inferno, ele quer ir pro céu como o Jamil. Isso é o que o lixo do episódio fala. Chris então vai falar com o pastor da série, que diz que a única coisa que o Chris precisa fazer é seguir os caminhos de Jesus. Ele dá uma bíblia ao Chris e diz: eu acredito em você. Aí de um jeito muito ofensivo, o Chris começa a alucinar com um quadro santo da igreja rebolando pra ele e etc. Vamos perder nossa virgindade juntos. Esse episódio também tem uma trama paralela da Tônia tentando roubar o papel principal numa peça de O Mágico de Oz, mas foda-se, também é muito ruim, como tudo aqui. Na escola, o Chris vai sofrer um bullying e que nem Jesus oferece a outra face. Aí ele não sofre bullying e nem apanha porque o Caruso também gosta de Jesus. Na aula de ginástica, ele começa a cuidar dos pés do professor, limpar como Jesus já fez. E eu tô escrevendo / narrando tudo isso com um pouco de cara de nojo. É muito ruim. O Chris, que parece ter tomado todos os tadalafilas do mundo, tá tentando seguir os passos de Jesus, mas começa a alucinar até com carros. Ele vê um carro e alucina isso aí. Esse personagem claramente precisa de ajuda e não deveria existir. Chris vai falar com o pastor sobre puberdade. Eles começam a falar sobre luxúria e fazem tentativas de piadas. Tá bom, eu consigo isso. E falar desse jeito. Não, tem que merecer a voz. A Tônia, querendo roubar o papel principal da menina, vai tentar passar conjuntivite pra ela. Aí o Chris aparece falando sobre Jesus e ele se sente um pastor falando com a Tônia. Quando sai de casa, ele encontra a Tasha chorando. A história da morte do Jamil tá deixando a Tasha abalada. Ela sente que tá vivendo pouco e do nada a personagem passa de muito certinha a querer dar pro Chris. Tasha chama o Chris lá pra cima e ele se abstém às tentações da carne, dizendo que sexo só depois do casamento. Ele vai correndo contar tudo pro pastor, dizer que conseguiu, e lá encontra o pastor com essa velha crente bebendo vinho, fumando, enfim, cometendo pecados ali na igreja. O pastor manda o Chris ir pra casa dizendo que Jesus também guarda segredos. Eu tô me sentindo errado narrando isso. Chris fica pensativo e o Jamil aparece como um espírito vindo do céu dizendo que é pro Chris fazer o que o seu coração disser e que Jesus não é muito fã de sexo antes do casamento, mas fez o Chris e fez bumbuns grandes, então tudo bem e tá bom. Jesus sabe que o Chris gosta disso. Palavras do Jamil. A Tônia, que aceitou não ser protagonista da peça, foi dar um buquê de presente pra menina que ia fazer a Dorothy, e do buquê sai uma abelha que engasga a menina e faz ela sair do papel principal. Tônia então ganha o papel de Dorothy e fala que se sente recompensada por ter feito a coisa certa. Nesse episódio também tem uma treta de que o Julius não tem dinheiro pra pagar
seguro de vida. Mas aí ele pega um dos seus bens mais preciosos, essa carta autografada por um jogador meio foda-se. E agora sim ele tem o dinheiro. Ele diz que a carta vale muito, mas a família vale mais. No fim do EP, o Chris vai até a Tasha fazer o que o seu coração tá mandando. Ele quer torar ela na pica. E a Tasha diz que até pensou em usar a roupa de stripper da mãe e fazer algo com o Chris, mas o fato dele ter dito não anteriormente fez ela recuperar a fé, terminando o EP com o Chris triste e eu também triste porque a série não acabou ainda. Bom, a tortura seguinte então começa com Chris e Greg felizes porque é outono. Nessa época faz muito frio e finalmente talvez sobre alguma coisa pra eles porque as mulheres estão com muito frio nessa época e um corpo amigo é bom. Enfim, o Chris tá tão desesperado pra comer alguém que pede ajuda ao Drew, que diz que esperou por esse momento por 15 anos. Detalhe, ele tem 15 anos. Já em outra trama questionável paralela, a Tonya tá fazendo uma brincadeira de casa ou mato com uma amiga e a amiga diz que casaria com o pai dela, o Julius. Sim, a menina começa a querer dar pro Julius. Já na trama do Drew, ele vai ensinar o Chris a pegar mulher e diz que só é preciso lamber os beiços. Essa é a técnica secreta infalível do Drew. O Chris vai tentar fazer e dá errado, ele até toma um tapa de graça. Aí sai correndo, aí cai, conhece essa personagem que também cai e tá aí, par romântico do Chris no episódio, a Nick, personagem apresentada de forma bem idiota. Em uma trama paralela chata também, o Julius começa a tomar um remédio pra gota indicado pela Rochelle e pasmem, o homem começa a ter cabelo. Já na trama do Chris, ele chamou a mulher pra sair, deu certo e pasmem, ela tem 31 anos, o que deixa o Chris cheio de medo porque nunca saiu com uma mulher mais velha. Difícil sair até com mulher, quanto mais velha. Na barbearia ele conta que só tá pensando em ser ele mesmo no encontro, e todos riem. Ele tá pensando em levar a mulher de ônibus no primeiro encontro e o Sr. Omar diz que isso é trágico. O Drew comentando diz que só precisa lamber os beiços. Sempre funciona pra ele. E o Sr. Omar assusta o Drew dizendo que já foi jovem e bonitão, mas a idade chega pra todos. Então o barbeiro diz que os homens da família Rock tendem a ficar carecas e o Drew sai da barbearia assustado. Já o Chris sai dali com o pensamento formado: eu vou mentir pra comer alguém. Ele sai com a mulher fingindo ser outra pessoa. Eles saem de ônibus, ela pergunta com o que ele trabalha e ele mente dizendo que trabalha com Xuxinha. Ele diz que literalmente foi o inventor da Xuxinha, do pompom. Ela gosta do esquisito do Chris e chama ele pra uma confraternização do trabalho chato dela amanhã. Bom, enquanto o Chris tá felizão pelo encontro, Drew tá desesperado com o futuro, dizendo que só vai ter mulher nota 9 pra ele e ele não tá preparado pra isso. Tu dá muito é teu cu, rapaz. Bom, o Julius tá numa confraternização do trabalho e descobre os efeitos colaterais de ter cabelo. Mamilos nas costas. Haha, muito engraçado. E o plot twist do episódio vem quando o Julius encontra o Chris na mesma festa que ele, ou seja, a moça trabalha onde o Julius trabalha. Então o Chris é desmascarado e a Nick fica brava porque ficou com fama de papa-anjo agora também. Além de baranga das bolsas, agora eu sou uma papa-anjo. O desenho ruim da porra, hein? Enfim, depois Julius e Rochelle se resolvem, ele para de tomar os remédios de cabelo e ela passa a ficar mais atenta ao que ele fala sobre o trabalho, porque é uma piada interna não engraçada no episódio ela dormir toda vez que ele fala sobre o trabalho. Bom, depois a Tonya diz pra amiga interessada no pai dela que entende o porquê da menina tá interessada no pai dela. Daí a menina diz: Zeca, não acredito que você acha o seu pai gostoso. É triste narrar isso. Assim a menina para de gostar do Julius. No fim, Chris vai se desculpar com a Nick dizendo que ele é um mentiroso e mentiu porque gosta dela. Daí ela diz que gostou do Chris não porque ele é o inventor da Xuxinha ou algo assim, e sim porque ele é desastrado mesmo. Daí diz pra ele ser paciente e que tudo isso fez ela perceber que ela gosta mesmo é de caras mais velhos. Então ela volta com o ex, que é aquele maluco que ouviu tudo que o Chris disse sobre ela na barbearia. Assim o episódio termina com o Chris levando porrada dele. O seguinte começa com o Chris sofrendo bullying na escola, mas dizendo que ao menos ele tinha algo que o fazia se sentir bem: o rap. Caruso escuta o rap e curte muito. Daí ele manda o Chris encontrar ele no almoço amanhã e diz: traz mais rap pra mim. Chris começa a alucinar com os rappers que ele gosta, dizendo que se mostrasse o rap pro Caruso, ele ia tá se vendendo. Bom, Chris apresenta o rap pra todo mundo e todo mundo curte, menos o Greg. Parece que o Greg tá tendo uma overdose quando escuta.
e isso era pra ser uma piada. Chris tá se sentindo muito foda, como se todos na escola fossem cracudos por rap e ele o único traficante do lugar. Porém, quando chega na cantina, os caras brancos já se apropriaram da cultura do rap, e o Caruso até manda essa pro Chris. Você diz que é do gueto, branquelo desse jeito, compara e aceita que eu sou o mais preto. Esse episódio também tem uma trama paralela da Rochelle achando que tem um brasileiro bonitão chamado Carlos sugando o dinheiro da mãe dela, mas na verdade o cara só é enfermeiro, ele diz que é casado com a profissão mesmo. Daí a mãe da Rochelle e a Rochelle, que tem um problema de não falar sobre coisas pessoais porque sempre acabam brigando, resolvem isso. Elas só conversavam sobre a vida dos outros, mas nunca sobre as delas, e enfim, problema resolvido. Já na escola, Chris tenta tomar o rap de novo pra ele e faz isso mandando um rap contra o Caruso. Ele se imagina mandando um rap que na cabeça dele foi foda, mas na vida real não consegue nem mandar uma frase direito. Daí a mãe do Caruso e outras senhoras que estavam aí perto acham isso bonitinho, elas acham o rap e o Chris fofos, e com isso os brancos ali ficam com vergonha e largam o rap. Bom, o episódio termina com outra piada americanizada forte dizendo que o Chris salvou o rap por enquanto. Porque essa alucinação que ele fala mostra que no futuro esse garoto da escola se converterá no mesmíssimo Vanilla Ice. É mais conhecido como Vanilla Ice. O episódio termina assim. Não sei se essa piada funcionou bem pra algum BR, mas para mim particularmente não. Bom, a porra do episódio seguinte começa com a Tasha triste porque um cara terminou com ela. Ela tava toda crente, mas sei lá, a timeline dessa porra agora parece que tá diferente. Ela e o ex iam ver um show na terça e o Chris, otário, diz que tem 2 ingressos pra esse show. Ele vai comprar com o perigo, mas não tem dinheiro. Ele vai pedir dinheiro pro pai e até mete um Afitônia. No show com a Tasha. Afitônia! A Afitônia é foda, hein, Chris? E o boiola do Chris diz pra ela que ser dedo duro vai custar caro um dia. Chris, pra conseguir dinheiro, começa a pegar informações sobre homens, com homens na barbearia, e passar pras mulheres. Elas estão pagando por isso. E ele passa as informações de um jeito bem boiola. Nada contra, mas tá bem boiola. Eu só sei, tá? É coisa de homem. E eu sou um homem. A coisa é que faltam $20 pro Chris conseguir os ingressos. E a Vanessa, que tá saindo com o Doc, manda o Chris descobrir porque o Doc Formigão só sai com ela durante o dia. Já a Tônia, sendo o dedo duro e fazendo uma alusão à droga, consegue uns doces escondidos aí. E o Chris, sendo fofoqueiro, vai falar com o Doc, perguntar o que ele faz toda noite. Bom, por ser dedo duro, armam pra Tônia na escola. Ela se dá mal com a diretora. Já o Chris não conseguiu informações sobre o Doc e resolveu mentir. Ele diz que o Doc tem outra e ganha os $20 da Vanessa. A casa então cai pro Doc. Depois as mulheres confrontam os homens, descobrem que o Chris está agindo como agente duplo, escutando o que os homens dizem e contando para as mulheres, e descobrimos que o Doc na verdade não tem outra, mas parte do que os homens dizem na barbearia é para impressionar outros homens também. O Doc na verdade cuidava da tia doente todas as noites, tarefa essa que fica com o Chris, que ainda perde os ingressos e sim, não sobra nada pra ele. Nadinha. Durante esse EB também temos uma trama aleatória do Drew que vence esse professor de karatê num dojo com a ajuda da Rochelle. Trama foda-se pra caralho. No fim do episódio, Chris tá em casa triste, a Tônia diz pra ele que ele tinha razão, ser dedo duro traria problemas pra ela, ela diz que ser dedurada é uma droga, e quando a Tasha chega, ela dedura falando que o Chris é um merda que não tinha os ingressos esse tempo todo. A lição dela é que ela aprendeu que ser dedurada é ruim, então vai fazer 2 vezes pior com o Chris agora. Aí a Tasha fica brava, o ex dela passa, levando ela com os ingressos pra ver o show, não sobrando nada pro Chris, como sempre no final do episódio. O EP seguinte inteiro se trata do Julius sendo supersticioso por causa de um jogo dos Dodgers. Legal, foda-se. E a Rochelle e o Chris acabam viajando pra Atlantic City. A Rochelle foi porque queria ficar longe do Julius nesse período de jogos, e o Chris foda-se, pra ver um bagulho foda-se aí. O que importa é que os dois acabam se divertindo muito juntos quando se encontram. Esse episódio também tem uma trama foda-se do Greg usando o Drill por ser bonito, pra ficar perto de garotas. As garotas estão aí pelo Drill, mas o Greg se aproveita dos respingos, é o que sobra. Bom, o Chris se divertiu muito com a Rochelle, tava indo ver a luta que ele queria ver com ela, ele foi aí pra ver isso, até dizer que ficou surpreso com a mãe porque em casa ela é muito chata. A palavra
palavra chata faz a Rochelle ficar muito bolada, ela dá um tapão nele. Já a trama do Julius é ficar indeciso entre ver um jogo do seu time favorito ou ver a peça da filha onde o papel dela era ser o tijolo. Incrível. No fim o time dele ganha, a Tônia mostra que tava com os sapatos amarrados como da última vez que o time do pai venceu, e ele vê que a Tônia é mais importante que o jogo. Legal, legal amigo, senta lá. Depois, numa crítica social foda, Chris reconhece que a mãe sempre fez muito pela casa. Ser dona de casa é difícil, e se ela era chata, era porque eles faziam ela ser assim. Ainda no fim desse mesmo EP, na trama aleatória do Drew com o Greg, o Drew faz uma mágica que faz o Greg, que queria atenção, sumir. E agora sim, finalmente e felizmente, chegamos no último episódio dessa caca de desenho. Será que teremos algo bom agora? Veremos. O último episódio começa com aquele pastor maníaco tarado pedindo a Peach em casamento. Ele até diz que vai dar uma casa pra ela. A Rochelle fica feliz pra caramba que a Peach vai se mudar e o Chris fica triste porque a Tasha não vai mais ser a vizinha. Ele até alucina com a parede dizendo que tem mais chances de perder a virgindade do que ele e nem pinto tem. Greg logo fala que essa é a última chance do Chris ficar com a Tasha. E a trama do Drew nesse episódio é que o Duck, esse moleque aí, tomou o lugar do Drew como que sempre é escolhido como o carinha que carrega as alianças no casamento. Bom, o Chris, quando foi se despedir da Tasha, conseguiu ver todo um futuro com ela olhando em seus olhos. Ele percebeu que estava apaixonado por ela e foge. Na barbearia com os caras, temos uma piada que eu verdadeiramente ri nas 2 vezes que assisti a série. Isso aqui foi muito raro. Os caras falam que o Chris está apaixonado, o Chris diz que não sabe como falar isso pra ela, e o Jerome diz que não se fala pra uma garota que a ama. Pega o tutorial e anota. Trata ela que nem lixo, dorme com a irmã dela e depois de um tempo ela começa a entender sozinha. Já o Doc, que tá todo romântico, ele é par da Vanessa nesse desenho, fala que o Chris deve falar o que sente pra Tasha. Uma hora a Rochelle pega o pastor que vai casar com a Peach pegando aquela irmã idosa lá. Eles até fazem isso numa igreja com a velha dizendo a frase: Ai, Deus seja louvado. Terrível, suspeito, mas não posso provar que isso seja pecado. Bom, a Rochelle vai falar com a Peach sobre isso, mas ela diz que tudo bem, pois já sabia de tudo, mas vai aceitar isso numa boa porque vai ganhar uma casa e nem dar pro pastor quer. Ela tá feliz que a irmã vai fazer isso por ela. Agora eu tenho certeza que isso é pecado. Bom, como a Peach vai embora, a Rochelle enche ela de mentiras, dizendo que vai sentir saudades e dizendo que deviam aproveitar mais quando eram vizinhas. Depois a Tasha vai mandar um discurso e tá mandando muito mal. O Chris sobe lá por ela, começa a ler os papéis e depois começa a improvisar, fazendo todo mundo rir. Uau, olha só o comediante virando comediante. Foi o meu primeiro show, Chris Rock, ao vivo do casamento de fachada da Peach. Depois o Drew fica bolado pela criança ter roubado a vaga dele aí. E aí o Sensei Noia aparece pra dar um conselho nada a ver. Depois o Chris fala pra Tasha que a ama. Sim, ele diz que ama a Tasha. A Peach casa, ganha uma casa, mas a casa dela. Ela fez o pastor comprar a casa dela pra ela morar pra sempre ao lado da Rochelle. Já o Chris finalmente tava beijando a Tasha e o Ru. Finalmente o cara vai gozar? Não. No meio do beijo ele começa a ver que o coração dele batia normalmente e percebe que a última vez que não bateu foi em cima do palco. Haha, muito foda. Então ele para de beijar a Tasha e começa a fazer graça. Chris perde a virgindade? A verdade é que aí acho que não. Na verdade tenho certeza que não, porque ele diz que o sonho dele, que era a Tasha, tinha mudado. Assim ele vai tentar fazer comédia num lugar e como todos os episódios do desenho tem que terminar de um jeito ruim, Chris é expulso do lugar por um cara que diz: às vezes só de olhar pra alguém você já sabe que ele é engraçado e eu não tô com essa sensação agora. E esse foi Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, um desenho que sinceramente mesmo eu não gostei nadinha de ter visto. O desenho tenta ser moderno, cheio de referências atuais, mas parece que foi escrito por um tio de 45 anos tentando entender o mundo jovem. Sei lá, eles jogam gíria nova, piada de internet, muita piada americanizada que a dublagem não conseguiu adaptar e música de TikTok como se isso fosse sinônimo de humor. No fim, eles tentam
tentam ser descolados. Lembram do Chris tentando ser descolado no seriado original? Parece esse desenho, só que lá brilha e aqui não. Eles acham que colocar a frase "eu tenho 2 empregos" já garante risada. Não, parceiro, isso funcionava porque o Julius existia de verdade, com o timing perfeito e aquela expressão de "cada segundo que você respira me custa 37 centavos". Aqui parece que o personagem nem trabalha. Tudo pra mim aqui é sem alma, sem graça e com a energia de um meme reciclado. Tenta ser novo, mas só recicla e é ruim mesmo. Comigo, todo mundo ainda odeia o Chris, tem um 3. Não esquece de baixar e testar seu CyberGhost. Lembrando que o link vai estar aí na descrição. Se cadastre e testa porque tá valendo muito a pena. Ao menos o seriado original ainda existe e é bom pra caramba. Ademais, pelo menos dá pra gente terminar esse vídeo que eu acho que vai dar muita views com uma frase de efeito do tipo: agora dá pra entender porque todo mundo odeia o Chris. Bom, isso foi bem desgastante. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?